Olá, irmãos e irmãs, a paz do Senhor, tudo bom com vocês? Espero que todos estejam bem, no nome de Jesus. Hoje vamos estar lendo Atos, 7, de 54 ao 60. Diz assim: a morte de Estevão. Ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e relhavam os dentes contra ele. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos nos céus e viu a glória de Deus e Jesus, que estavam à sua direita, e disse: Eis que vejo os céus abertos e filho do homem em pé à destra de Deus. Eles, porém, chamando em alta voz, tamparam os ouvidos, unânime, arremeteram contra ele. E lançando-o fora da cidade, apedrejaram. As testemunhas deixaram suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejavam Estevão, que invocava e lhe dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então ajoelhou-se e clamou em alta voz: Senhor, não lhes impune este pecado. Com essas palavras adormeceu, e Saulo consentia na sua morte. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, quando Deus me deu essa palavra aqui, eu falar a verdade com vocês, amados meus, eu chorei. Porque você olhar, são poucas pessoas, poucas, raras, e se existir, que chegam ao nível de Estevão. A pessoa te apedrejando e você pedindo para Deus perdoar aqueles que estão fedendo ele, que estão, matando ele. Então, amados irmãos, e eu fico impressionado com a maravilha de Estevão. Ali, que um dos apóstolos, que um virou apóstolo, que era o Paulo, mas aqui na época era Saulo, que perseguia os cristãos e matavam, e um deles era o Estevão. E ele estava lá, no meio do momento que as pessoas estavam apedrejando Estevão, e Saulo, na época que era Saulo, estava lá, viu aquela cena, e no final aqui fala: Deus consentia da sua morte. Então Saulo sentiu a morte dele. Aí eu fico imaginando com vocês, imagina comigo. Imagina quando Paulo se converteu para Cristo. Imagina, todo dia ele pensar que o que ele fez com os cristãos e principalmente com Estevão. Com certeza é algo muito doloridor, no coração, de pensar: nossa, eu cheguei ao ponto de, matar os cristãos, fazer isso com os cristãos, e agora eu que sou um cristão. Amados irmãos, estou aqui para a gente ser como Estevão, perdoar. Muitas das vezes, irmãos, perdoamos de boca, perdoamos tá bom, a gente perdoa, mas muitas das vezes ficamos com aquele remorso ainda no coração. Aí às vezes quando a pessoa vai falar daquilo, a pessoa vai já lembra, fala: quer nem saber daquela pessoa. Então, mas irmão, você ainda não liberou o perdão que está dentro de você. A partir do momento, esse que é meu foco, a partir do momento quando você libera perdão para aquele irmão, ou para a irmã, a partir do momento que você libera perdão, quando alguém vai falar daquela pessoa, quando a pessoa vai falar de alguém que na época desagradou você, e você não liga, você fala: mas aquela irmã está em Cristo Jesus, eu sei que ela está melhor, Deus está tratando. A partir do momento que você tem mais amor por ela e dó por ela, às vezes até porque Deus tratou dela, você fica com aquele coração: nossa, vou orar por ela. Então, a partir do momento que você sente esse prazer de querer ajudar aquele que te caluniou, te ajudar aquele que estava o tempo todo sendo contra você, isso é a partir do momento que você teve aquele amor por aquela pessoa, pode ter certeza que a partir desse momento você liberou o perdão. A partir do momento que você começa a tomar
parar de tomar ranço, ódio daquela pessoa e começa a ter amor por ela e misericórdia por ela, a partir do momento, acabou. É porque você já liberou o perdão na vida dela, louvado seja Deus, na vida dele ou dela. Então aqui, né, Deus fala que Estevão estava cheio do Espírito Santo. Amados, quando nós buscamos mais a presença de Deus, quanto mais buscamos caminhar com o Espírito Santo, mais é isso daqui, ó. É mais como ser Estevão. Mesmo as pessoas caluniando, você olha para aquela pessoa, fala assim: Jesus te ama, tá tudo bem. Às vezes no fundo a gente fica triste, claro, nós somos humanos. Na hora, né, daquele baque, já aconteceu comigo, da pessoa falar mal e assim na minha cara e tudo, eu parei e fiquei, nossa, não precisava disso. E eu fiquei chateada naquela hora, mas ao mesmo tempo eu parei para pensar, Senhor, me perdoa se eu fiquei chateado, se eu entristeci com aquela pessoa, porque eu não quero. A única coisa que eu quero daquela pessoa é o bem dela, e eu quero que o Senhor trata dela em nome de Jesus. Então, amados irmãos, ali Deus, o Espírito Santo veio, foi como uma água passando em mim, purificando e limpando. Mas eu falei de coração, né? E a pessoa, sabe, me julgou, já aconteceu e tudo. E pessoas, quando às vezes você está recebendo aquela carga pesada com as outras pessoas estão te caluniando, estão tentando fazer de tudo contra a sua vida, você não vai orar, que volta tudo para ela. Não, eu tinha essa mania. Vou falar a verdade com vocês, irmão, eu tinha essa mania. Volta tudo para essa pessoa que ela jogou para mim. Não faz isso, amados irmãos. Eu aprendi que a gente está sendo a mesma forma que ela, a mesma ainda. A gente está pagando mal com mal. Então, quando a pessoa está jogando coisa ruim, oh Deus, vai em conta da vida daquela pessoa, daquela fulana. Trabalha no coração dela para que ela possa abrir os olhos espirituais e ver o que ela está fazendo. Senhor, ela é serva também, ela é tua filha. Mostra para ela o teu caminho. Não deixa ela ser desse tipo de pessoa. Não deixa ela ser usada pro diabo. Então, amados irmãos, conversa com Deus, com carinho, com sinceridade. Deus quer sinceridade em nossos corações. E aqui, Estevão, cheio do Espírito Santo, teve sinceridade. Aqui na última coisa, ele clamou a Deus. Quando ele ali já estava, né, indo para Cristo, então ele já estava, né, falecendo, já ajoelhou, assim, quando ele fadigou, ajoelhou e só falou, Senhor, alta voz. A única força às vezes dele tinha, porque ele estava, né, tacando pedra, então imagina, né, machucando, e ele falou em alta voz, Senhor, não lhe impunes esses pecados. E com essas palavras adormeceu, né, ele pereceu ali. E Deus viu que perfeição é essa, maravilhosamente linda é essa de Estevão, que ele, sabe, mesmo vendo as pessoas mesmo jogando pedra nele, para, né, perecer, até ele perecer, e ele falou, não impune, Senhor, ele desses pecados. Então a gente tem que ser a mesma coisa, Senhor, não impune ele desses pecados, mas trabalha nele, faça com que com ele venha enxergar a tua glória, as tuas maravilhas, para que ele possa parar de pecar. Então, amados irmãos, eu entendi que devemos liberar perdão sinceramente. Às vezes você, igual eu falei agora, faz um teste com você. Quando você vai pensar naquela pessoa, você já fica com aquela cara fechada, já fica nervosa, quer nem saber. Pode saber se libera perdão. Libera perdão daquela pessoa, porque você ainda não liberou. A partir do momento que você libera o perdão e você fala assim, quando a pessoa fala daquela pessoa, você fala, mas eu sei que Deus está no controle da vida daquela pessoa, a pessoa está cuidando, eu amo muito aquela pessoa e vou estar em oração na vida dela. A partir do momento, irmãos, que você começa a cuidar daquela alma que te apedrejou, que te caluniou, é ela. Aí Deus vai ver um mover diferente.
Aí Deus vai falar, nossa, essa minha serva é diferente, esse meu servo é totalmente diferente. Então, irmãos, seja esse tipo de pessoa, seja como Estevão, perdoe o seu próximo com um coração verdadeiro e sincero. Não de boca para fora, mas sincero em nome de Jesus. Né? Louvado seja Deus. Mas Deus, ele vai te mostrar, né? Vai te mostrar como você deve perdoar sinceramente. Em nome de Jesus. Que essa palavra, ela viva e forte em suas almas, em seus corações. Para dar o primeiro passo à santidade, à sabedoria. Primeiramente, a gente precisa liberar certos tipos de coisa em nossas vidas, o que está por fora, o que está em oculto. Então, libera o perdão, libera, entrega para Cristo, tudo. E faz que o Espírito Santo purifique a sua alma, purifique o seu corpo. Chama o Espírito Santo, fala com ele. Espírito Santo, vem aqui, purifique-me, me limpa de qualquer sujidade, qualquer iniquidade, né? E pede a Deus para libertar você daquele pecado, em nome de Jesus. E assim seja feita a vontade de Cristo em nossas vidas, em nome de Jesus, amados irmãos. Que até o próximo vídeo, assim Deus permitir, em nome de Jesus, a paz do Senhor.